Bem-vindos ao nosso espaço de partilha, um lugar onde se contam histórias do cotidiano cheias de emoção sobre casamento, família, laços afetivos e as lições valiosas que a vida nos ensina. Se aprecia histórias com significado, convidamo-lo a seguir-nos para não perder os nossos próximos relatos. E agora, convidamo-lo a ouvir a história de hoje. O marido, recém-promovido a diretor, gritou: "Nesta casa, eu sou o rei. O que eu digo é para obedecer." Eu, calmamente, coloquei os papéis do divórcio na mesa e decidi despedi-lo. Aquela noite deveria ter sido a mais feliz da vida do meu marido. O hotel de luxo brilhava com as luzes, a música suave ecoava e os brindes de parabéns enchiam a sala. No palco, um grande ecrã exibia a mensagem "Parabéns ao novo diretor", acompanhada por aplausos incessantes de colegas e parceiros de negócio. Eu estava sentada na mesa mais próxima do palco, a observar em silêncio o homem que um dia foi toda a minha juventude. Ele vestia um fato azul escuro, perfeitamente talhado, com o emblema da empresa na lapela, o rosto transbordando de orgulho enquanto recebia os cumprimentos. Aquele era o homem com quem eu acreditava que iria passar o resto da minha vida. Aquele era também o homem que me disse que, enquanto nos amássemos, superaríamos qualquer dificuldade. Mas o homem no palco hoje parecia um completo estranho. Ele ergueu o copo de vinho, abriu um sorriso arrogante e disse em voz alta: "Se hoje alcancei esta posição, foi graças à minha própria capacidade. Agradeço à empresa por reconhecer os meus esforços." A sala encheu-se novamente de aplausos. A minha sogra, sentada ao meu lado, acenava com a cabeça, cheia de orgulho. A minha cunhada até pegou no telemóvel para gravar um vídeo, exclamando: "O meu irmão é quem mais merece." Alguns parentes também não paravam de o elogiar. Eu continuei em silêncio, não por não estar feliz, mas porque o meu coração estava estranhamente calmo. Depois de alguns copos de vinho, o rosto do meu marido ficou vermelho. Ele desceu do palco e, com o microfone na mão, foi de mesa em mesa agradecer aos convidados. Quando chegou à mesa das nossas famílias, demorou-se mais tempo. Talvez o álcool o tenha feito esquecer que ainda havia muitos parceiros e superiores presentes. Ele olhou para mim. O seu olhar já não tinha a ternura de antes. Em vez disso, estava carregado de uma arrogância superior. Ele sorriu e disse: "A partir de hoje, tudo será diferente." Todos à nossa volta viraram imediatamente o olhar na nossa direção. Ele continuou: "Agora sou diretor. Na empresa, sou o chefe da filial. E em casa também. Nesta casa, eu sou o rei. Quando eu falo, é para dizer sim, e quando eu mando, é para obedecer. Ninguém me pode contrariar." A mesa ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, a minha sogra soltou a maior gargalhada. "É isso mesmo. Os homens têm de ter esta autoridade. Quem tem poder tem de saber educar a mulher." Uma tia do lado do meu marido riu-se também. "Com um filho tão brilhante, a nora tem de saber o seu lugar, para não envergonhar o marido diretor." A minha cunhada olhou para mim e fez um sorriso de lado. "Ouviste bem? O meu irmão agora é outra pessoa. Já não é um empregado qualquer como antes. De agora em diante, escolhe bem as palavras. Não o envergonhes." As gargalhadas ecoaram pela mesa e alguns até acenavam com a cabeça em concordância. Eu não disse nada. Apenas olhei em silêncio para o homem à minha frente. O homem que um dia segurou a minha mão debaixo da chuva, que prometeu nunca me fazer chorar. E hoje, era ele quem mais me magoava. O meu marido, vendo o meu silêncio, ficou ainda mais convencido. Ele bateu com o copo de vinho na mesa. "Ouviste? Não gosto de mulheres que respondem. De agora em diante, faz o que eu digo. Não perguntes, não discutas. Só precisas de ficar em casa a cuidar da família, as coisas lá fora eu decido." A minha sogra apressou-se a concordar. "Exato. Uma mulher que sabe o seu lugar consegue manter o marido. O meu filho agora é diretor. Não lhe faltam mulheres jovens e bonitas. Tens de dar valor à tua sorte." Outro tio riu-se alto. "Ser mulher de um diretor é uma grande sorte. Tens de saber baixar a cabeça. Não tenhas tanto orgulho." As gargalhadas voltaram. Olhei para cada rosto. Ninguém achava que aquelas palavras eram excessivas. Para eles, humilhar-me em público era normal. Talvez, aos olhos deles, o estatuto social definisse o valor de uma pessoa. Respirei fundo e abri a minha mala, que estava ao meu lado. Os meus movimentos eram lentos, tão calmos que algumas pessoas começaram a ficar curiosas.
O meu marido franziu a testa. O que vais fazer? Eu não respondi. De dentro da mala, tirei uma pasta branca e coloquei-a à sua frente. Todos na mesa seguiram o meu gesto com o olhar. O meu marido franziu ainda mais a testa. O que é isto? Eu respondi suavemente. Abre e verás. Ele riu-se com desdém. Vais inventar mais alguma coisa? Dito isto, abriu a pasta. A primeira folha que apareceu eram os papéis do divórcio. O sorriso nos seus lábios congelou, mas apenas por um instante, antes de ele desatar a rir. A minha sogra, curiosa, arrancou-lhes da mão. Mal leu, também começou a rir. Meu Deus, esta rapariga deve ter visto demasiados filmes. Pedir o divórcio no dia em que o meu filho é promovido. A mesa inteira voltou a rir. A minha cunhada pegou nos papéis e mostrou-os a todos. Olhem, a minha cunhada escreveu mesmo um pedido de divórcio. Houve quem batesse palmas, quem risse até as lágrimas. Um tio do lado do meu marido disse: ela está só a ameaçar. Não tem coragem de o deixar. Se o deixar, onde é que vai encontrar uma vida como esta? Outra pessoa acrescentou: típico das mulheres, só sabem fazer cena. O meu marido olhou para mim com um sorriso trocista. Se achas que vou ter medo por causa deste papel, estás muito enganada. Queres o divórcio? Terás o divórcio. Não penses que o podes usar para me pressionar. Eu continuei calma. Ainda não viste tudo. Ele franziu a testa. O que mais há aí? Eu acenei levemente com a cabeça. Ele virou para a segunda folha. Desta vez, olhou por mais tempo. Era uma decisão impressa em papel timbrado do grupo empresarial. No canto inferior, já havia uma assinatura. O meu marido leu as primeiras linhas e começou a rir. A minha sogra, curiosa, voltou a arrancar o papel. Ela leu em voz alta. Decisão de exoneração do cargo de diretor. Nem sequer leu até ao fim, e já se ria às gargalhadas. Esta rapariga não tem mesmo remédio. Quem pensas que és para despedir o meu filho? A minha cunhada também se ria tanto que teve de se agarrar à barriga. Queres salvar a tua honra, e por isso falsificaste documentos? Ou estás a tentar assustar a nossa família? Os convidados à volta começaram a murmurar. Muitos abanavam a cabeça. Aos olhos deles, eu era apenas uma esposa a tentar desesperadamente agarrar-se ao último pingo de dignidade. O meu marido pegou na decisão, rasgou um canto e atirou-o para a mesa. És mesmo ingênua. Eu sou o diretor. Ninguém tem o poder de me despedir. Mal ele terminou de falar. Eu apenas olhei diretamente nos seus olhos, os meus lábios a curvarem-se num sorriso muito leve. Um sorriso tão sereno que até a mim me pareceu estranho, porque eu sabia que dentro de poucos minutos, todas as gargalhadas que ecoavam naquela sala iriam desaparecer por completo. Baixei-me em silêncio para apanhar o pedaço de papel que o meu marido tinha rasgado e coloquei-o de volta, direitinho, sobre a mesa. Aquele gesto fez com que todos rissem ainda mais alto. Ninguém sabia por que eu continuava tão calma. Talvez, aos olhos deles, eu fosse apenas uma esposa a tentar preservar um último vestígio de dignidade antes de ser abandonada pelo marido. Olhei para o homem à minha frente e, de repente, lembrei-me dos primeiros dias em que nos conhecemos. Naquela altura, ele era apenas um vendedor júnior, recém-chegado à empresa, com um salário baixo. Cada vez que saíamos, tínhamos de fazer contas para ter a certeza de que ainda teríamos dinheiro suficiente para a renda no final do mês. Uma vez, ele levou-me, envergonhado, a uma pequena tasca numa ruela. Ele sorriu e disse: desculpa, um dia, quando tiver dinheiro, levo-te a sítios melhores. Eu apenas sorri. Eu não te amo por essas coisas. Ele olhou para mim por um longo tempo e segurou a minha mão. Se um dia eu for bem-sucedido, juro que não te deixarei passar por dificuldades. Eu acreditei nele, acreditei tanto que nunca pensei que um dia estaríamos frente a frente como hoje. No dia em que o levei à casa para conhecer a minha família, o meu pai fez apenas uma pergunta: tens a certeza de que este homem te ama de verdade? Eu assenti sem hesitar. Tenho a certeza. O meu pai olhou para ele por um longo tempo e depois virou-se para mim. Se é a tua escolha, eu respeito. Depois, o meu pai chamou-me ao seu escritório. Ele perguntou: vais contar-lhe quem é a nossa família? Eu abanei a cabeça. Não quero. Se ele souber desde o início que sou filha do presidente, nunca saberei se ele me ama a mim ou aquilo que eu tenho. Quero tentar, por uma vez, viver como uma pessoa normal. O meu pai ficou pensativo por um longo tempo.
Ele conhecia-me desde pequena. Uma vez que eu tomava uma decisão, era muito difícil mudar. Finalmente, ele apenas suspirou. Está bem, guardarei o segredo. Mas se um dia ele te magoar, não ficarei de braços cruzados. Eu sorri e abracei o meu pai. Acredito que ele nunca mudará. Naquele momento, eu acreditava mesmo nisso. Depois do casamento, alugamos um pequeno apartamento perto da empresa. A vida não era abastada, mas era muito feliz. De manhã, eu levantava-me cedo para preparar o pequeno almoço. À noite, cozinhávamos juntos. Houve um dia em que a luz foi abaixo, e estendemos uma manta na varanda para jantar à luz das velas. Ele abraçou-me e riu. Um dia, quando tivermos dinheiro, compro-te uma casa linda. Eu encostei a cabeça ao seu ombro. A casa mais bonita é onde está a pessoa que amamos. Naquela altura, aquelas palavras vinham do coração. Pelo menos, era o que eu pensava. Eu continuei a trabalhar normalmente, num cargo modesto noutra empresa para que ninguém suspeitasse da minha identidade. O meu pai, várias vezes, quis arranjar-me um lugar no grupo, mas eu recusei sempre. Quero ser independente. Não quero que digam que dependo da família. O meu pai apenas sorriu. És mesmo filha do teu pai. E ele, o meu marido, continuou a trabalhar arduamente. Nos primeiros anos, ele esforçou-se muito. Muitas vezes, chegava a casa quase à meia-noite, e eu preparava-lhe um copo de leite quente. Ele segurava a minha mão. Ter-te a meu lado é a minha maior motivação. Sempre que a empresa organizava um jantar, ele levava-me com ele. Apresentava-me sempre com orgulho. Esta é a minha mulher, a mulher mais maravilhosa do mundo. Naqueles momentos, o seu olhar para mim era cheio de amor. Eu nunca duvidei desse sentimento. Depois, tudo começou a mudar quando ele foi promovido a subchefe de departamento. Ele ficou mais ocupado, com mais reuniões, mais chamadas. Eu ainda pensava que era normal. Para progredir na carreira, é preciso sacrificar tempo. Mas, gradualmente, ele deixou de me contar as coisas da empresa. Uma vez, perguntei-lhe: como correu o trabalho hoje? Ele, enquanto trocava de camisa, respondeu: tu não percebes. Os assuntos da empresa são complicados. Eu apenas sorri. Se eu não percebo, tu contas-me. Talvez eu possa ajudar. Ele hesitou por alguns segundos e depois abanou a cabeça. Deixa estar. Não te preocupes com isso. Foi a primeira vez que me senti posta de parte da sua vida. Pouco tempo depois, ele foi encarregado de um grande projeto. Começou a conhecer muitas pessoas com cargos importantes. As festas sucediam-se. As suas relações sociais alargavam-se. Um dia, liguei-lhe a perguntar: vens jantar à casa? Do outro lado da linha, ouvia-se um barulho de risos e conversas. Ele respondeu secamente: estou com clientes, não esperes por mim, e desligou. O jantar que eu preparei arrefeceu. Ele só chegou muito tarde, a cheirar intensamente a álcool. Ajudei-o a ir para o quarto. Ele afastou a minha mão. Não me toques, eu consigo sozinho. Na manhã seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Eu também fiquei em silêncio. Sempre pensei que a pressão do trabalho o deixava cansado, que assim que esta fase passasse, tudo voltaria ao normal. Mas eu estava enganada. No dia em que foi anunciado que ele estava na lista para a promoção a diretor da filial, ele tornou-se uma pessoa completamente diferente. Comprou mais roupas de marca, trocou de relógio, de carro, e até a sua forma de falar mudou. Uma noite, eu estava a pôr a mesa quando ele entrou. Olhou para o jantar e disse: a partir de amanhã, não precisas de esperar por mim. A minha agenda está cheia. Eu assenti. Não faz mal. Eu aqueço a comida quando chegares. Ele abanou a cabeça. O que quero dizer é que podes ir dormir. Não sei a que horas chego. Eu olhei para ele. Estás assim tão ocupado? Ele ajeitou a gravata e respondeu: tens de entender. Agora sou diferente. Já não sou um funcionário normal. O trabalho de um futuro diretor é muito. Não faças perguntas sobre coisas que não entendes. Fiquei parada no meio da sala. Aquela frase foi como um muro invisível erguido entre nós. A partir daquele dia, a distância entre nós aumentou a cada dia. Ele saía mais cedo e voltava mais tarde. As nossas conversas tornaram-se mais curtas. Uma vez, eu só queria perguntar se no fim de semana íamos visitar os meus pais. Ele continuou focado no ecrã do computador e disse: estou ocupado. Se quiseres ir, vai sozinha. Não me peças para gastar tempo com coisas sem importância. Fiquei chocada. Antigamente,
Era ele quem me lembrava sempre de visitar os meus pais. Antigamente, ele dizia que os meus pais também eram os pais dele. E agora, tudo tinha mudado. Noutra noite, ele virou-se subitamente para mim. Há uma coisa que te quero dizer. Eu levantei o olhar. O quê? Ele respondeu lentamente. Se eu for nomeado diretor, lembra-te de uma coisa. Fora da empresa, não te intrometas no meu trabalho, não te encontres com os superiores por tua iniciativa, não faças comentários despropositados. Agora sou chefe, todas as tuas ações afetam a minha imagem. Olhei para ele por um longo tempo, sentindo um frio inexplicável no coração. O homem que um dia disse que marido e mulher eram o apoio um do outro agora via-me como alguém que poderia atrapalhar a sua ascensão. Eu não discuti, apenas assenti levemente. Está bem, vou lembrar-me. Mas foi a partir daquele momento que comecei a perceber que o que crescia entre nós não era o sucesso, mas sim a distância nos nossos corações. Após aquela conversa, eu já não reconhecia o marido que um dia amei. Se antes ele me perguntava sempre o que eu queria comer, ou onde gostava de ir ao fim de semana, agora essas perguntas tinham desaparecido por completo. Em seu lugar, restavam apenas longas chamadas de trabalho até tarde, jantares frios e a porta do quarto que se fechava atrás dele todas as noites. Eu tentei consolar-me. Talvez ele estivesse apenas sob pressão. Quando assumisse oficialmente o cargo de diretor, tudo melhoraria. Mas a realidade foi completamente o oposto. No dia em que a empresa anunciou a sua nomeação, ele voltou para casa com um grande ramo de flores e uma garrafa de licor caro, um presente de um parceiro. Colocou tudo sobre a mesa e sorriu, cheio de orgulho. Finalmente, consegui. Eu felicitei-o sinceramente. Eu sei que te esforçaste muito. Ele assentiu. Pois, nem todos têm a minha capacidade. Hesitei um pouco. Antigamente, sempre que alcançava algo, ele dizia que era graças à sorte e à ajuda dos outros. Hoje, nas suas palavras, só havia arrogância. Naquela noite, a minha sogra chamou toda a família para celebrar. Assim que entramos, ela puxou o filho para o melhor lugar. O meu filho agora é diretor. De agora em diante, tens de manter a postura, não te sentes misturado com os outros. Cada um tem de saber o seu lugar. Eu tinha acabado de pousar um prato na mesa quando a minha sogra me lançou um olhar. Nora, despacha-te. O meu filho agora é diretor. Vamos ter muitos convidados. Não deixes que digam que não sabemos receber as pessoas. Eu apenas fiz o que ela mandou em silêncio. O jantar girou quase inteiramente em torno dos elogios ao meu marido. Os parentes brindavam constantemente. Um dizia que ele tinha um futuro brilhante, outro que em breve seria vice-presidente. Alguém até se virou para mim. Esta rapariga tem mesmo sorte. Casou com um homem tão competente. A minha sogra riu-se alto. Sorte tem, mas também tem de saber manter, lá, para que outra não lhe roube. Todos riram. Eu apenas continuei a comer de cabeça baixa. No final do jantar, a minha sogra disse algo que fez a sala inteira ficar em silêncio. Filho, agora que és diferente, vais lidar com diretores e empresários. Devias pensar em construir a tua imagem. O meu marido pousou os talheres. O que queres dizer com isso, mãe? Ela olhou para mim e disse lentamente: há pessoas que, ao nosso lado, nos elevam, mas também há aquelas que nos puxam para baixo. A nossa nora é uma boa pessoa, é verdade, mas é muito simples. Não sabe socializar, não se enquadra na tua nova posição. Levantei o olhar para ela. Ela continuou, indiferente. Estou a ser sincera. Devias procurar pessoas do mesmo nível, com educação, com estatuto, que possam ajudar na tua carreira. Um homem de sucesso que mantém a mentalidade antiga não vai longe. O ambiente à mesa tornou-se pesado. Eu esperei por uma palavra de defesa do meu marido. Bastava que ele dissesse que a sua mulher era ótima, que ele nunca pensaria assim. Mas ele ficou em silêncio. Um silêncio mais doloroso do que qualquer insulto. Vendo que o filho não se opunha, a minha sogra tornou-se mais ousada. Vê as filhas dos teus parceiros, todas bonitas, falam bem. Famílias com posses. Se tivesses alguém assim ao teu lado, a tua carreira desenvolver-se-ia muito mais depressa. A minha cunhada riu-se. É verdade, mãe. No outro dia, vi uma diretora de marketing, solteira e muito bonita. Ao lado do meu irmão, ficavam muito melhor. Depois, ela virou-se para mim. Não fiques triste, cunhada, só estou a dizer a verdade. Hoje em dia,
Cada um tem de saber o seu lugar. Pousei a minha tigela de arroz e perguntei calmamente: é mesmo isso que todos pensam? A minha sogra respondeu de imediato: claro, o meu filho agora é diferente. Tu também devias olhar para ti, para não seres substituída e depois te arrependeres. Olhei para o meu marido. Ele continuava em silêncio, a beber água. Finalmente, ele falou: a mãe exagerou um pouco, mas não está totalmente errada. Devias mudar, pelo menos saber como te apresentar em público. Não deixes que pensem que a mulher de um diretor é desleixada. Senti o meu coração apertar, não pelas palavras da minha sogra, mas pelo homem que um dia prometeu proteger-me. Ele já não estava do meu lado. A partir daquele dia, a família do meu marido tornou-se cada vez mais abusiva. A minha sogra ligava-me frequentemente para ir à casa deles cozinhar para os convidados. Uma vez, ela ligou-me de manhã cedo. À tarde temos convidados. Sai do trabalho mais cedo e vem cozinhar para 10 mesas. Eu respondi calmamente: hoje tenho uma reunião importante. Posso contratar um cozinheiro? A sua voz tornou-se imediatamente áspera. Contratar o quê? Tu és a nora. É tua responsabilidade. Ou agora que o teu marido é diretor, ficaste preguiçosa? Tive de pedir para sair meio-dia mais cedo para tratar de tudo. Depois do jantar, todos elogiaram a comida. Ninguém me agradeceu. Apenas se viraram para minha sogra a elogiá-la, por saber educar a nora. Noutra ocasião, a minha cunhada foi às compras, comprou um monte de coisas e depois pôs-me as faturas à frente. Paga isto por mim. Fiquei surpreendida. Por que não pagas tu? Ela riu-se, descarada. O meu irmão agora é diretor. Vai ter muito dinheiro. Estes poucos euros não são nada. Tu, como mulher dele, tens de cuidar da família dele. Eu recusei. Imediatamente, ela fez beicinho. Que mesquinha. Até com um dinheirinho ficas assim. A minha sogra ouviu e aproximou-se. A minha filha está errada. De agora em diante, os bens do meu filho também são de toda a família. Não sejas tão calculista. Olhei para as duas. Pela primeira vez, percebi que, aos olhos delas, eu já não era da família. Era apenas uma sombra que existia para a servir. E o meu marido, ele sabia de tudo, mas nunca disse uma palavra. Uma noite, perguntei-lhe: não achas que a tua mãe e a tua irmã estão a ser abusivas? Ele suspirou: não ligues. Elas só dizem isso por dizer. É família. Olhei-o diretamente nos olhos. Se fosses tu a ser tratado assim, ignoravas. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois respondeu: tens de entender. A minha posição agora é diferente. Não quero conflitos em casa. Aguenta um pouco. Só um pouco. Eu ri-me baixinho. Um pouco. Essas duas palavras ele disse-as durante meses. Cada vez que eu era insultada, ele pedia para aguentar um pouco. Cada vez que era desprezada, ele pedia para aguentar mais um pouco. Até que a minha dignidade foi espezinhada, e ele continuava a dizer só mais um pouco. Naquela noite, quando ele já dormia profundamente, entrei silenciosamente no pequeno escritório do nosso apartamento. Abri uma gaveta e tirei uma pasta que já tinha preparado há vários dias. Na primeira pá estava o pedido de divórcio. Peguei na caneta e, lentamente, assinei o meu nome. Sem uma única lágrima, sem qualquer hesitação. Depois, peguei no telemóvel, olhei para o número do meu pai, que estava guardado há muito tempo. O meu dedo parou por alguns segundos e depois disquei. Do outro lado da linha, a voz familiar soou rapidamente: filha, tão tarde. Aconteceu alguma coisa? Fechei os olhos suavemente. A minha voz tão calma que até a mim me surpreendeu. Pai, acho que chegou a hora de pôr um fim a este casamento. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Eu sabia que o meu pai estava a tentar conter as emoções. Ele nunca interferiu no meu casamento. Mesmo quando me via mais magra, mais cansada, ele apenas perguntava: és feliz? E eu respondia sempre com um sorriso: estou bem, pai. Não queria que ele se preocupasse, nem que pensasse que se tinha enganado em relação ao meu marido. Mas naquela noite, eu já não tinha forças para mentir. O meu pai perguntou suavemente: pensaste bem? Respondi muito baixinho. Pensei durante meses. Se ainda hesitei até hoje, foi por pena dos anos em que o amei. Mas já não tenho pena. O meu pai suspirou. A sua voz tornou-se mais grave. Ele magoou-te muito, não foi? Olhei para os papéis do divórcio à minha frente. Eu pensava que, se aguentasse,
a família ficaria em paz. Mas quanto mais eu aguentava, mais eles me desprezavam. Não quero mais viver assim. O meu pai ficou em silêncio. Um momento depois ele disse: Peço desculpa. Talvez devesse ter revelado tudo desde o início. Assim, talvez não tivesse sofrido tanto. Abanei a cabeça, mesmo sabendo que ele não podia ver. Não, pai. Nunca me arrependi de ter escondido a minha identidade. Pelo menos, aprendi como o coração das pessoas pode mudar perante o dinheiro e o poder. O meu pai sorriu com tristeza. Ainda és como a tua mãe, sempre a acreditar no amor. Ao ouvir falar da minha mãe, senti os olhos arderem. A minha mãe morreu quando eu era pequena. Foi o meu pai que me criou, sendo pai e mãe ao mesmo tempo. Apesar de ser o presidente de um grande grupo, em casa, era ele que cozinhava para mim. Ele nunca me fez sentir diferente de ninguém. Talvez por isso eu nunca tenha considerado o dinheiro como algo importante. O meu pai voltou a falar. Lembraste do que eu te disse antes do casamento? Eu sorri. Lembro. Se um dia ele deixar de te valorizar, volta para casa. A nossa porta estará sempre aberta. O meu pai respondeu. Exato. E hoje, essa promessa continua válida. Não precisas de aguentar mais ninguém. Limpei suavemente o canto do olho. Obrigada, pai. A sua voz tornou-se séria. O resto, deixa comigo. Abanei a cabeça. Não. Quero ser eu a acabar com isto. Quero que seja ele a escolher. Se ele ainda me amar, não precisarei de usar a minha identidade. Se ele só olhar para o cargo e para o dinheiro, então este casamento já não tem sentido. O meu pai percebeu a minha intenção. Ele não se opôs, apenas perguntou: O que queres que eu faça? Pensei por uns segundos e respondi: Só preciso que prepare uma decisão. Se no dia da festa da promoção ele não mudar, então que tudo acabe. O meu pai perguntou: Tens a certeza? Eu assenti. Tenho. Foi a primeira vez em muitos anos que tomei uma decisão tão firme. 2 dias depois, encontrei-me com o meu pai na sede do grupo. Há muito tempo que não voltava àquele lugar. O edifício de mais de 40 andares continuava imponente no centro da cidade. A recepcionista mal me viu. Fez uma vênia. Bem-vinda, menina. Eu apenas sorri e subi diretamente para o último andar. A porta do gabinete do presidente abriu-se. O meu pai estava de pé, junto à janela, a olhar para o trânsito lá embaixo. Ao ouvir os meus passos, ele virou-se. Estás tão magra. Só essa frase foi suficiente para me deixar com o coração pesado. Ele puxou uma cadeira para mim e colocou uma pasta azul à minha frente. Vê isto. Abri. Era o dossiê completo do meu marido. Desde o dia em que entrou na empresa, os aumentos salariais, as promoções, as avaliações de desempenho, tudo estava lá. Levantei o olhar para o meu pai. Ele disse lentamente: Sabes por que é que ele subiu tão rápido em apenas alguns anos? Abanei a cabeça. Ele pegou noutra pasta. Estes são os relatórios do diretor-geral. Houve 2 vezes em que ele esteve prestes a ser excluído da lista de promoções. Fiquei surpreendida. Por quê? O meu pai sorriu com tristeza. Porque a sua capacidade ainda não era suficiente. Mas eu sabia que ele era teu marido. Não queria que te desiludisses. Por isso, pedi que lhe dessem mais uma oportunidade. Fiquei em choque. Então, durante todos estes anos, quem secretamente lhe abriu o caminho foi o meu próprio pai. Ele nunca reclamou os créditos, nunca deixou que ninguém soubesse. O meu pai continuou. E não foi só isso. Os grandes projetos que ele liderou foram prioritariamente atribuídos pelo grupo. Houve parceiros que só assinaram contratos por respeito a mim. Sem essas oportunidades, ele teria demorado muitos mais anos para chegar onde está hoje. Baixei a cabeça, o meu coração uma mistura de dor e amargura. O homem que se orgulhava tanto de que todo o seu sucesso se devia a si mesmo, não fazia ideia de que, por trás dele, havia alguém a apoiá-lo silenciosamente, e essa pessoa era o seu sogro. O meu pai empurrou mais um documento para minha frente. Esta é a decisão de exoneração. Basta eu assinar, e todos os seus cargos acabam. Olhei para o papel por um longo tempo, a minha mão a tremer ligeiramente. Não por pena, mas porque ainda tinha esperança. Esperança de que o homem que um dia amei despertasse antes que fosse tarde demais. Levantei a cabeça e olhei para o meu pai. Por favor, não assine já. Ele perguntou: Ainda lhe queres dar uma oportunidade? Eu assenti. Só uma última vez. Se na festa da promoção ele continuar a desprezar-me, então que tudo acabe.
O meu pai olhou para mim por um longo tempo. Finalmente, pegou na caneta, assinou lentamente a decisão e dobrou o documento. Ele não o anunciou, nem o enviou para a empresa. Colocou-o num envelope branco e entregou-mo. Cumprirei a minha promessa. Esta decisão só terá efeito quando tu o quiseres. És tu quem decide o futuro dele. Não eu. Segurei o envelope na mão. Não era pesado. Mas, naquele momento, senti como se estivesse a segurar o destino do meu casamento. Antes de eu sair do gabinete, o meu pai chamou-me de repente. Filha. Virei-me. Ele olhou para mim com um olhar de compaixão e dor. Se nesse dia ele souber parar, souber proteger-te, então farei de conta que esta decisão nunca existiu. Assenti levemente. Também espero que sim. Mas ao sair do edifício do grupo, a olhar para o envelope branco na minha mão, não sei porquê, um pressentimento dizia-me que o dia em que o teria de abrir estava muito próximo. A noite da festa de celebração da promoção finalmente chegou. O maior hotel da cidade estava magnificamente decorado. Desde o átrio até ao salão, tudo estava coberto de flores frescas. Os grandes parceiros, líderes de muitas empresas, amigos e familiares do meu marido chegaram cedo. Eu vestia um vestido branco simples, sem muitas joias e com uma maquilhagem discreta. Porque hoje não vim para ser o centro das atenções. Vim para fechar um capítulo do meu casamento. Mal entrei no salão. A minha sogra olhou-me de cima a baixo e franziu a testa. Vais vestir-te assim? Respondi calmamente. Há algum problema, mãe? Ela riu com desdém. O meu filho hoje é diretor. A mulher de um diretor a vestir-se como uma empregada de escritório. Não tens classe nenhuma. A minha cunhada, ao lado, concordou. Eu bem te disse. Não uses esse tipo de roupa. As pessoas vão pensar que não temos dinheiro. Eu apenas sorri, sem responder. Vendo o meu silêncio, a minha sogra ficou mais ousada. Ou estás a fazer isto de propósito para dares nas vistas? Não penses que por te vestires de forma simples as pessoas te vão elogiar pela humildade. Quem tem estatuto percebe logo. A classe não se pode fingir. Alguns parentes próximos riram-se também. Uma tia olhou para mim e abanou a cabeça. As raparigas de hoje em dia não se sabem arranjar. Como é que pode ser digna de um diretor? Outra pessoa acrescentou. É verdade. Futuramente, o marido dela vai lidar com empresários. E ela, ao lado dele, fica muito deslocada. Sentei-me calmamente. O meu coração já não sentia a dor de antes. Talvez porque, nos últimos meses, já tinha ouvido tantas palavras como estas, que elas já não tinham o poder de me magoar. Um pouco depois, os aplausos ecoaram pelo salão. O meu marido subiu ao palco, impecável no seu fato de luxo. As luzes focaram-se nele. O seu rosto transbordava de orgulho. Ele pegou no microfone e começou por agradecer à administração e aos parceiros. As pessoas brindavam continuamente em sua honra. Após alguns discursos, ele começou a falar sobre a família. O olhou para a mesa onde eu estava sentada, um sorriso arrogante nos lábios. Se hoje alcancei esta posição, foi graças ao meu próprio esforço. De um funcionário comum tornei-me diretor. Isso prova que, com capacidade, qualquer um pode ter sucesso. A sala encheu-se de aplausos. Ele continuou. A partir de hoje, dedicarei mais tempo ao trabalho. A família também precisa de regras claras. Fez uma pausa de alguns segundos e olhou diretamente para mim. Nesta casa, eu sou o rei. Quando eu falo, é para obedecer. Ninguém pode contrariar. Quem não aceitar, a porta está sempre aberta. O salão inteiro agitou-se. Algumas pessoas olharam umas para as outras, constrangidas. Mas a família do meu marido foi quem aplaudiu mais alto. A minha sogra levantou-se de um salto. Exato. Os homens têm de ter esta coragem. Se mandam na empresa, também têm de mandar em casa. A minha cunhada riu-se alto. Ouviste bem, cunhada. De agora em diante, sê boazinha. Não deixes que o meu irmão te tenha de chamar a atenção. Alguns parentes até concordaram. É isso mesmo. As mulheres têm de obedecer ao marido. Levantei-me lentamente. O salão foi se silenciando. O meu marido olhou para mim com um ar desafiador. Tens alguma coisa a dizer? Não respondi de imediato. Apenas abri a mala que estava na mesa e tirei o envelope branco que tinha preparado há vários dias. Coloquei-o à sua frente, a minha voz calma. Se é assim que falas, então hoje também é o dia certo para acabar com isto. Aqui estão os papéis do divórcio e a tua carta de despedimento. O ar ficou pesado. O meu marido olhou para a pasta por alguns segundos
e depois desatou a rir. A sua gargalhada rapidamente contagiou toda a sua família. A minha sogra arrancou o envelope, abriu-o e leu. Nem sequer terminou a primeira linha e já se ria às gargalhadas. Esta rapariga deve ter enlouquecido. Pedir o divórcio no dia em que o meu filho é promovido. A minha cunhada pegou na carta de despedimento e leu em voz alta, palavra por palavra. Decisão de exoneração do cargo de diretor. Ela riu-se até ficar vermelha. Onde é que arranjaste este papel? Imprimiste numa fotocopiadora? Os convidados começaram a cochichar. Alguns olhavam para mim com pena. Outros abanavam a cabeça. Aos olhos deles, eu era apenas uma esposa desesperada. O meu marido pegou na carta, leu-a por alto e riu-se com desdém. Sabes mesmo escolher o momento. Queres salvar a tua honra e fazes esta cena em frente a toda a gente. Ele levantou o papel. Vejam todos, a minha mulher até quer despedir o diretor. O salão inteiro desatou a rir. Um tio do lado do meu marido disse em voz alta: esta rapariga deve pensar que é a presidente. Outra pessoa acrescentou: a sonhar acordada. A minha sogra olhou para mim com desprezo. Ainda achas que consegues assustar alguém com uns papéis? O meu filho chegou a diretor pela sua própria capacidade. Ninguém lhe toca. A minha cunhada aproximou-se de mim. Até quando vais continuar com esta farsa? Ou estás à espera que o meu irmão se ajoelhe a pedir desculpa? Nem penses. Eu continuei calma. Do início ao fim, a minha expressão não mudou. O meu marido, ao olhar para mim, ficou cada vez mais irritado. Ele bateu com a pasta na mesa. Chega. Se queres o divórcio, eu assino. Mas não faças estas criancices para me envergonhar. Olhei-o diretamente nos olhos, a minha voz firme. Tens a certeza? Ele riu-se friamente. Tenho. Ninguém neste mundo tem o poder de me despedir. A minha sogra interveio imediatamente. O meu filho é diretor. Não é qualquer um que lhe pode tocar. Devia saber o teu lugar. Não te envergonhes a ti mesma. Nesse exato momento, a grande porta do salão abriu-se lentamente. Um homem de fato preto entrou, o cabelo já grisalho, o porte calmo, o olhar imponente. Era o meu pai. Ele tinha vindo para felicitar o genro pela promoção e aproveitar a ocasião para revelar a sua identidade à família dele. Mas, mal entrou, ouviu a frase, nesta casa, eu sou o rei, e viu a sua filha a ser ridicularizada pela família do marido. Ele parou. O seu rosto, habitualmente gentil, tornou-se frio. O seu olhar percorreu lentamente cada pessoa, parando finalmente no rosto triunfante do meu marido. Ele aproximou-se lentamente, apanhou a pasta que tinha sido atirada ao chão, limpou o pó e colocou-a de volta na mesa. Depois, olhou diretamente para a família do meu marido. A sua voz era grave, mas cheia de autoridade. Quem vos deu permissão para insultarem a minha filha desta maneira? Todo o salão se virou para olhar para ele. O ambiente tornou-se subitamente tão silencioso que se podia ouvir a respiração de cada um. O salão mergulhou em silêncio. Centenas de olhares focaram-se no homem que acabara de aparecer. O meu pai continuava de pé, no meio do corredor. Não levantou a voz, mas a sua presença calma fez com que muitos, instintivamente, não se atrevessem a falar. Olhei para o meu pai. Nos seus olhos, havia uma dor que eu nunca tinha visto. Talvez, desde a morte da minha mãe, esta fosse a primeira vez que ele via a sua filha ser humilhada em público. O meu pai olhou lentamente para mim. Estás bem? Abanei a cabeça levemente. Estou bem. Ele assentiu muito discretamente e depois virou-se para o meu marido, a sua voz grave. Vim aqui para te dar os parabéns pela promoção, mas não esperava testemunhar esta cena. O meu marido ainda não tinha tido tempo de responder quando a minha sogra se adiantou. Ela pôs as mãos na anca. O senhor é o pai dela, não é? Chegou em boa hora. Aconselhe a sua filha a ter juízo. O meu filho agora é diretor, não vale a pena fazer figura de parva em frente a toda a gente. O meu pai olhou-a com calma. O que acabou de dizer? A minha sogra riu com desdém. Disse que a sua filha já não está à altura do meu filho. Ela devia saber o seu lugar. O meu pai assentiu levemente. O seu olhar ainda mais frio. Virou-se para o meu marido. Tu também pensas assim? O meu marido ajeitou a gravata, a sua voz cheia de confiança. Meu caro sogro, este é um assunto privado entre mim e a minha mulher. Peço-lhe que não se intrometa. O meu pai continuou a perguntar. E a frase de há pouco. Nesta casa,
Eu sou o rei. Quando eu falo, é para obedecer. Foste tu que disseste isso. O meu marido não hesitou. Sim, fui eu. Um homem tem de ter autoridade. Se a mulher não obedece, a família torna-se um caos. A minha sogra riu-se alto. O meu filho tem razão. Não defenda tanto a sua filha. Se ela não tem juízo, tem de ser ensinada. O meu pai respirou fundo. Olhou para cada membro da família do meu marido, da sogra à cunhada, e para os parentes que ainda se riam. Por fim, disse lentamente: se voltarem a insultar a minha filha com mais uma palavra que seja, o cargo de diretor dele deixará de existir. Mal as palavras foram ditas. O salão ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, as gargalhadas ecoaram por todo o lado. Quem se ria mais alto era, mais uma vez, a minha sogra. Ela ria-se tanto que teve de se agarrar à barriga. Meu Deus, esta família é mesmo um caso sério. A filha vem com papéis falsos para o despedir, e o pai ameaça tirar-lhe o cargo. Um tio do lado do meu marido riu-se também. O senhor pensa que a empresa é sua? Que pode despedir quem quiser. A minha cunhada apontou para o meu pai. O senhor representa muito bem. Se eu não soubesse, até pensaria que era mesmo o presidente. As gargalhadas aumentaram. O meu marido cruzou os braços, os lábios curvados num sorriso de desprezo. Sogro, respeito-o por ser meu sogro e por isso não quero ser rude. Mas não diga coisas em que ninguém acredita só para salvar as aparências. O meu pai não mudou de expressão. Apenas perguntou, muito calmamente: tens a certeza de que ninguém te pode tirar o cargo? O meu marido riu com desdém. Pelo menos, não o senhor. Para exonerar um diretor, é preciso uma decisão do grupo, e não é qualquer um que consegue chegar ao grupo. A minha sogra assentiu. Exato. Não nos venha com ameaças de criança. Ninguém tem medo. Eu, ao lado, olhei para o meu pai. Ele apenas sorriu levemente. Um sorriso tão subtil que eu percebi que ele já não lhes queria dar mais nenhuma oportunidade. Ele tirou o telemóvel do bolso, abriu os contactos e marcou um número muito curto. Do outro lado da linha, atenderam quase de imediato. A voz do meu pai era calma. Estou no Hotel Royal. Tragam-me todo o dossiê. Tem 3 minutos. Dito isto, desligou, sem dar mais explicações. A minha sogra desatou a rir. Viram? Agora até está a dar ordens. Quem é que ele pensa que é? Uma tia do lado do meu marido acrescentou. Se é para representar, ao menos que seja credível. Uma chamada de poucos segundos. Quem é que acredita? A minha cunhada riu-se tanto que teve de se apoiar no irmão. A cunhada investiu mesmo nisto. Até trouxe o pai para fazer de ator. Pena que a representação não foi boa. O meu marido olhou para o relógio, a sua voz cheia de sarcasmo. 3 minutos. Está bem. Também quero ver o que acontece daqui a 3 minutos. Se não aparecer ninguém, peço-lhe que leve a sua filha para casa. Não a deixe continuar a envergonhar-nos. O meu pai não respondeu. Apenas ficou parado, com as mãos atrás das costas, o olhar calmo fixo na porta do salão. Os segundos passavam, e os convidados começaram a cochichar. Alguns abanavam a cabeça, outros riam-se baixinho. Na mente de todos, ninguém acreditava que o homem simples à sua frente pudesse fazer o que acabara de dizer. Até eu, apenas fiquei em silêncio ao lado do meu pai. Não por estar preocupada, mas porque sabia que a verdade estava prestes a ser revelada. Cerca de 1 minuto depois, do lado de fora do hotel, ouviram-se travagens sucessivas. Um empregado entrou a correr, com uma expressão de espanto. Meus senhores, há muitos carros a chegar lá fora. Parece ser a comitiva do grupo. Todo o salão se virou para as janelas. Vários carros pretos de luxo pararam em fila em frente à entrada do hotel. O ambiente, antes barulhento, acalmou-se. A minha cunhada foi a primeira a falar. Ela riu, entusiasmada. Mano, de certeza que o diretor-geral soube da tua promoção e veio dar-te os parabéns. O rosto da minha sogra iluminou-se. É isso mesmo. O meu filho tem mesmo prestígio. Até o diretor-geral vem pessoalmente à festa. O meu marido ajeitou imediatamente o fato, o seu rosto a mostrar um claro orgulho. Ele virou-se para o meu pai. Viu, sogro? A liderança da empresa veio dar-me os parabéns. Acho que devia testemunhar a diferença entre a imaginação e a realidade. Os passos do lado de fora aproximavam-se. A porta do salão abriu-se novamente. Lentamente, um grupo de homens de fato impecável entrou. À frente,
Ia um homem com cerca de 50 anos, o diretor-geral que supervisionava toda a rede de filiais. No momento em que o viram, a família do meu marido abriu um sorriso radiante. Eles não faziam ideia de que, em poucos segundos, esses sorrisos iriam desaparecer. O salão inteiro agitou-se de imediato. Muitas pessoas reconheceram quem acabara de entrar. Era o diretor-geral que supervisionava toda a rede de filiais, uma figura que só aparecia nos eventos mais importantes do grupo. Atrás dele, seguiam-se vários outros executivos de topo e os seus assistentes. O ambiente no salão tornou-se subitamente mais solene. O meu marido abriu um sorriso radiante, ajeitou a gola da camisa e avançou rapidamente. A minha sogra apressou-se a seguir, puxando a minha cunhada com ela. Ela virou-se para os outros, cheia de orgulho. Eu bem disse. O diretor-geral veio certamente dar os parabéns ao meu filho. O meu filho tem mesmo prestígio. Até os executivos de topo vêm pessoalmente. Alguns parentes apressaram-se a concordar. É mesmo diferente. Um diretor tão jovem, com um futuro promissor. A minha cunhada sorria de orelha a orelha. Até aproveitou para pegar no telemóvel e ligar a câmera. Depois tenho de publicar isto nas redes sociais, para toda a gente saber que o diretor-geral veio pessoalmente dar os parabéns ao meu irmão. O meu marido chegou ao meio do corredor, com um sorriso confiante. Mal ia estender a mão para o cumprimentar, quando o diretor-geral continuou a andar, sem parar. Ele hesitou, pensando que talvez não o tivessem visto. Deu mais um passo à frente, a sua voz respeitosa. Boa noite, senhor diretor-geral. Agradeço-lhe por ter dispensado o seu tempo para vir à minha festa. Mas, mais uma vez, o diretor-geral nem olhou para ele. Passou diretamente por ele, como se não houvesse ninguém à sua frente. O meu marido ficou paralisado, com a mão estendida no ar, embaraçado. A minha sogra ainda não tinha percebido o que se passava. Ela riu-se alto. O diretor-geral deve estar ocupado. Deixe-me apresentar. Este é o meu filho, o novo diretor da filial. Enquanto falava, tentou aproximar-se. Imediatamente, um assistente que vinha atrás estendeu o braço para a impedir. Desculpe. Senhora, por favor, mantenha a distância. A minha sogra ficou um pouco surpreendida, mas ainda tentou sorrir. Não faz mal. Eu sou a mãe do diretor. Somos da família. O assistente respondeu calmamente. Por favor, senhora, saia do caminho. Estamos a cumprir ordens. Aquela frase fez com que o sorriso no rosto dela congelasse. A minha cunhada ainda tentou forçar um sorriso. O diretor-geral deve querer fazer uma surpresa. Daqui a pouco, ele fala. Ela virou-se para o irmão. Mano, fica aqui. De certeza que ele já te vai chamar. O meu marido também se tentou acalmar. Respirou fundo e afastou-se para o lado. Na sua cabeça, ainda acreditava que a comitiva tinha vindo por sua causa. O diretor-geral continuou a andar. Passou pelo palco, pela mesa de honra, por todas as pessoas que esperavam. O seu olhar estava fixo numa única direção, onde o meu pai estava. O salão começou a murmurar. Algo não estava certo. A minha sogra também começou a franzir a testa. Ela virou-se para o filho. Por que é que ele não olha para ti? O meu marido forçou um sorriso. Ele ainda não me deve ter visto. Nesse momento, o diretor-geral parou, mas não à frente do meu marido. Parou a poucos passos do meu pai. A minha sogra riu-se alto de repente. Estão a ver? Ele deve estar a pedir direções. Ou enganou-se na pessoa. A minha cunhada também se riu. É isso mesmo. Ele deve pensar que o pai da minha cunhada é algum convidado importante. Quando perceber o engano, vai ficar muito envergonhado. A família do meu marido riu-se novamente. A gargalhada ecoou no espaço que se tornava cada vez mais silencioso. O diretor-geral olhou-os de relance. A sua voz séria. Quem foi que acabou de falar? Ninguém se atreveu a responder. A minha sogra ainda tentou manter o sorriso. Procura alguém? Se procura o meu filho, ele está aqui. O novo diretor da filial, disse ela, apontando para o meu marido. O diretor-geral olhou na direção indicada, assentiu muito levemente e depois disse algo que deixou todos chocados. Não vim procurar, Ló. Vim a mando do presidente. O ar no salão ficou pesado como chumbo. A minha cunhada piscou os olhos e forçou um sorriso. Presidente? Quer dizer, o presidente do grupo? O diretor-geral respondeu secamente. Exato. A minha sogra desatou a rir. Então está tudo certo. O presidente deve ter mandado dar os parabéns ao meu filho.
O diretor-geral olhou para ela com uma expressão de incredulidade. Quem disse que vim dar os parabéns? Ela hesitou. Então, o que veio fazer? Ele respondeu calmamente. Vim a mando do presidente. Ele está aqui. Todo o salão se virou para procurar. Todos começaram a procurar o tal presidente que o diretor-geral acabara de mencionar. A minha sogra também olhava para todo o lado. Ela sussurrou. O presidente também veio? Como é que eu não sabia? A minha cunhada ficou radiante. Se o presidente veio mesmo, o meu irmão tem ainda mais hipóteses de o impressionar. O meu marido também recuperou rapidamente a compostura. Ajeitou a gravata, passou a mão pelo cabelo, preparando o seu melhor sorriso. Na sua cabeça, só pensava em causar uma boa impressão. No entanto, o diretor-geral nem olhou para ele. Deu mais 2 passos e parou em frente ao meu pai. A distância entre eles era de menos de 1 metro. O salão inteiro susteve a respiração. A família do meu marido ainda não tinha percebido o que se passava. A minha sogra ainda disse em voz baixa. Por que é que ele está parado em frente ao pai dela? Deve ser só para o cumprimentar. A minha cunhada assentiu. Isso mesmo. Daqui a pouco, ele vira-se para o meu irmão. Olhei para o meu pai. Ele continuava tão calmo como desde o início, sem qualquer pressa, sem qualquer arrogância, apenas ali, em silêncio. Como se tudo estivesse a acontecer exatamente como previsto. O diretor-geral respirou fundo e depois inclinou-se. Perante o olhar de todos os convidados, ele disse com uma voz respeitosa. Boa noite, senhor presidente. Estou aqui conforme as suas instruções. Naquele momento, até o som de um alfinete a cair no chão se teria ouvido. O salão inteiro ficou como que congelado. A minha sogra arregalou os olhos. A minha cunhada deixou cair o telemóvel. E o meu marido, o seu rosto, antes tão confiante, ficou pálido como a cal. Ninguém no salão disse uma palavra. Todos os olhares estavam fixos no meu pai e no diretor-geral, que continuava curvado em sinal de respeito. A cena parecia uma pintura que ninguém ousava acreditar ser real. A minha sogra foi a primeira a reagir. Ela abanava a cabeça repetidamente. Impossível, deve haver um engano. Virou-se para o meu marido. Filho, diz alguma coisa. Isto é certamente um mal-entendido. O meu marido continuava imóvel, os olhos fixos no meu pai. Ele murmurou. Impossível. Impossível. Ele é apenas o pai da. Mal ele terminou a frase. O diretor-geral virou-se para ele, a sua voz séria. Peço-lhe que tenha cuidado com as suas palavras. Este é o presidente do grupo, o fundador de todo o sistema em que o senhor trabalha. O ar no salão voltou a ficar pesado. Muitos convidados começaram a perceber o que se passava. Alguns dos grandes parceiros que já tinham participado em assembleias de acionistas olharam com mais atenção para o meu pai e mudaram imediatamente de expressão. Aproximaram-se e curvaram-se em uníssono. Boa noite, senhor presidente. Desculpe o nosso atraso. Em poucos segundos, mais pessoas se aproximaram, todas com uma atitude de extremo respeito. Aqueles que há pouco se riam, agora estavam parados em silêncio. O meu marido deu um passo atrás, o seu rosto pálido. Olhou para mim e depois para o meu pai, a sua voz a tremer. Tu sabias disto desde o início? Respondi calmamente. Sabia. Ele perguntou novamente. Por que não me disseste? Olhei-o diretamente nos olhos. No dia em que começamos a namorar, foste tu que disseste que, se nos amássemos de verdade, o dinheiro e o estatuto não importavam. Eu acreditei nisso e pedi ao meu pai para manter o segredo, para que pudéssemos amar-nos como pessoas normais. Ele baixou a cabeça, sem palavras. O diretor-geral falou lentamente. Senhor presidente, conforme as suas instruções, todo o dossiê relevante foi trazido. Um assistente aproximou-se imediatamente, segurando uma pasta preta. Abriu a pasta, tirou vários documentos e colocou-os na mesa em frente ao meu pai. O diretor-geral olhou para o meu marido, a sua voz séria. Sabes quem foi que, ao longo destes anos, te deu várias oportunidades para cresceres? O meu marido abanou a cabeça. O diretor-geral continuou. A primeira vez que foste mantido após uma avaliação foi por causa do presidente. A vez em que te foi atribuído um projeto-chave também foi por sugestão do presidente. Até a decisão de te promover a diretor, foi o presidente quem concordou em dar-te mais uma oportunidade. Um murmúrio de espanto percorreu o salão. O meu marido ficou paralisado. Ele não imaginava que o caminho que sempre pensou ter construído sozinho tinha, afinal, a sombra do seu sogro por trás. O diretor-geral olhou para ele.
Se não fosse o presidente, ainda terias de passar por muitas mais avaliações. Aquelas palavras foram como marteladas. O meu marido recuou mais um passo, o seu olhar completamente desprovido da arrogância inicial. A minha sogra apressou-se a intervir. Não. Deve haver um engano. O meu filho tem capacidade. Ele conseguiu por si mesmo. O diretor-geral virou-se para ela, a sua voz calma, mas firme. Ninguém nega a capacidade dele. Mas sem oportunidades, a capacidade não se pode manifestar. E essas oportunidades foram dadas pelo presidente. Ela ficou sem palavras. A minha cunhada, por esta altura, começou a tremer. Ela gaguejou. Então a minha cunhada. O diretor-geral olhou na minha direção. Esta é a única filha do presidente e a sua única herdeira. Um suspiro coletivo ecoou pelo salão. Muitas pessoas não conseguiam esconder a sua surpresa. Olharam para mim e para o vestido simples que eu usava. Ninguém imaginaria que a mulher que tinha sido ridicularizada desde o início da noite era, na verdade, a pessoa de maior estatuto naquela sala. Uma empresária que estava por perto disse em voz baixa: "Então é por isso. Não admira que ela estivesse sempre tão calma." Outra pessoa acrescentou: "As pessoas com verdadeira fibra não precisam de se exibir. Só quem tem um pouco de poder é que gosta de ostentar." Aquelas palavras chegaram aos ouvidos da família do meu marido. Todos baixaram a cabeça, já não se atrevendo a olhar para ninguém. O meu pai, do início ao fim, não disse muito. Apenas olhou para o meu marido, o seu olhar calmo, mas cheio de desilusão. Eu pensei que a minha filha tinha escolhido a pessoa certa, por isso aceitei ficar nos bastidores, a ajudar-te discretamente para que tivesses a oportunidade de provar a tua capacidade. Fez uma pausa de alguns segundos. Mas hoje, foste tu que me provaste que o que queres não é uma esposa, mas sim alguém que se curve sempre perante ti. O meu marido mordeu o lábio, a sua voz rouca. Eu peço desculpa. O meu pai abanou a cabeça. Não precisas de me pedir desculpa a mim. A pessoa a quem deves desculpas é a minha filha. Ele virou-se para mim, o seu olhar suavizou-se de imediato. Filha, o que tu queres? Hoje o pai fará até ao fim. Assenti levemente. O meu coração já sem qualquer hesitação. A última esperança tinha desaparecido por completo. O homem que eu um dia amei tinha morrido há muito tempo. A pessoa à minha frente era apenas alguém embriagado pelo poder e pelo estatuto. O ambiente no salão tornou-se sufocante. Já não havia risos, nem comentários sarcásticos, apenas rostos pálidos à espera do que viria a seguir. E nesse momento, quem quebrou o silêncio foi, precisamente, a minha sogra, mas, desta vez, a sua voz não tinha arrogância, apenas pânico e medo. A minha sogra avançou, já sem a altivez do início da noite. As suas mãos tremiam, o rosto pálido, os olhos a saltar do meu pai para mim, e de mim para o meu marido. Por fim disse: "Nora, eu não sabia. Se soubesse que eras filha do presidente." Mal ela terminou a frase, eu sorri levemente, um sorriso tão subtil que a fez parar. Perguntei calmamente: "Se soubesse, o quê?" Ela gaguejou. Se soubesse, nunca teria dito aquelas coisas. Foi só um momento de raiva. Não leves a mal. Olhei-a diretamente nos olhos. Então, a forma como se trata uma pessoa depende do seu estatuto social? Ela ficou sem palavras. A minha cunhada, nesse momento, também correu para perto de mim, o rosto já sem arrogância, a voz baixa. "Cunhada, desculpa. Sou nova e imatura. Estava só a brincar. Não fique zangada comigo." Olhei para ela e perguntei lentamente: "Quando disseste que o teu irmão devia arranjar alguém do mesmo nível, também estavas a brincar?" Ela baixou a cabeça, sem se atrever a responder. Continuei: "Quando pegaste nos meus papéis do divórcio e te riste em frente a todo o salão, também foi só uma brincadeira, não foi?" Ela mordeu o lábio, as lágrimas a começarem a cair. "Eu sei que errei. Por favor, perdoa-me." Não respondi. Apenas me virei para o meu marido. O homem que, no início da noite, se declarou rei, agora estava em silêncio. As mãos cerradas, o olhar cheio de arrependimento, ele aproximou-se lentamente, a sua voz rouca: "Margarida, desculpa. Eu errei. Dá-me uma oportunidade, por favor." Olhei-o com calma. "Como queres resolver isto?" Ele apressou-se a responder: "Vamos para casa. Falamos em privado. Eu peço-te desculpa a ti. Peço desculpa ao teu pai. Tudo se pode resolver." Ri-me baixinho.
Resolver? Achas que isto é apenas um mal-entendido? Ele assentiu repetidamente. Sim, foi só um mal-entendido. O sucesso subiu-me à cabeça. Não foi por mal. Olhei para ele por um longo tempo e disse lentamente: se o meu pai não tivesse chegado hoje, se eu continuasse a ser apenas uma rapariga normal, terias pedido desculpa? Ele ficou paralisado, sem responder. Continuei a perguntar. Se a pessoa a ser humilhada no meio desta festa não fosse a filha do presidente, teria saído em sua defesa? Ele continuou em silêncio. Voltei a perguntar. Se aquela carta de despedimento fosse falsa, como tu pensaste, terias levado a sério as minhas palavras? O meu marido baixou a cabeça, sem coragem de me olhar nos olhos. Aqueles poucos segundos de silêncio foram a resposta mais clara. Suspirei suavemente. Sabes, o que mais me magoou não foram as palavras da tua mãe, nem as gargalhadas de há pouco. Foi o facto de, durante todo este tempo, nunca teres estado do meu lado. Ele levantou a cabeça rapidamente. Não é verdade, eu só. Interrompi-o suavemente. No dia em que a tua mãe disse que eu já não estava à tua altura, tu ficaste em silêncio. No dia em que a tua irmã te aconselhou a trocar de mulher, tu ficaste em silêncio. Mesmo quando a tua família me tratava como uma empregada, tu ficaste em silêncio. E hoje, foste tu que declaraste perante centenas de pessoas. Nesta casa, eu sou o rei. O que eu digo é para obedecer. Lembras-te? A voz do meu marido falhou. Lembro-me. Olhei para ele. Não pedes desculpa por me teres magoado. Só pedes desculpa depois de saberes que sou filha do presidente. Não pedes desculpa por me amares. Pedes desculpa porque tens medo de perder tudo. Ele ficou sem palavras, o rosto cada vez mais pálido. Continuei. Se hoje eu fosse apenas uma rapariga normal, provavelmente a esta hora a tua família inteira ainda se estaria a rir, a dizer que eu não estava à tua altura, a forçar-me a assinar os papéis do divórcio em humilhação. Não é verdade? Ninguém respondeu. A minha sogra baixou a cabeça. A minha cunhada chorava convulsivamente. Os parentes que há pouco se juntaram ao escárnio viraram discretamente a cara. Já não se atreviam a olhar para mim. O meu pai, atrás de mim, não interferiu. Deixou que a sua filha dissesse tudo o que tinha guardado durante meses. O meu marido ajoelhou-se de repente, o som dos seus joelhos a bater no chão de pedra ecoou claramente. O salão agitou-se. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos de lágrimas. Eu errei. Por favor, não te divorcies. Eu despeço-me. Corto relações com todos. Levo-te para vivermos sozinhos. Recomeçamos do zero. Só preciso que me deis mais uma oportunidade. Olhei em silêncio para o homem ajoelhado à minha frente. Antigamente, só de o ver triste, o meu coração doía. Se ele tivesse dificuldades, eu estava pronta a superá-las com ele. Mas hoje, ao vê-lo de joelhos, senti uma paz estranha no meu coração. Talvez porque, quando o amor acaba, as lágrimas perdem o seu significado. Abanei a cabeça levemente. Sabes qual é a maior pena disto tudo? Ele olhou para mim. A maior pena não é teres perdido o teu cargo, nem teres perdido uma esposa que é filha do presidente. É teres perdido a pessoa que estava disposta a caminhar contigo desde os tempos em que não tinhas nada. Naquela altura, eu amava-te não pelo dinheiro, nem pelo estatuto. Só precisava que fosse sincero. Mas foste tu o primeiro a trair as tuas próprias promessas. Fiz uma pausa de alguns segundos e disse lentamente: a partir do momento em que te declaraste rei, o nosso casamento acabou. A partir do momento em que a tua mãe e a tua irmã se riram de mim no meio desta festa, esta família deixou de ser a minha família. Eu escolho acabar com isto. E desta vez, ninguém pode mudar a minha decisão. O salão mergulhou em silêncio. Apenas se ouvia o choro abafado da minha sogra e da minha cunhada. Nesse momento, o meu pai avançou. Abriu a pasta que o diretor-geral lhe tinha trazido, retirou lentamente um documento que já estava assinado há vários dias e colocou-o na mesa, no centro do salão. A sua voz era calma, mas cheia de autoridade. A minha filha já fez a sua escolha. Agora, é a minha vez de executar a minha decisão. O salão ficou em silêncio absoluto. Já não se ouvia um riso nem um murmúrio. Todos os olhares estavam fixos no dossiê que o meu pai acabara de colocar na grande mesa. O diretor-geral aproximou-se. Abriu delicadamente a pasta, retirou o primeiro documento e leu em voz alta e clara. Por decisão do presidente do grupo, e com base nas competências do Conselho de Administração, a partir deste momento,
O senhor Afonso fica oficialmente exonerado do cargo de diretor da filial. A decisão tem efeito imediato. Cada palavra ecoou no espaço silencioso. O meu marido ficou imóvel, os olhos vermelhos, as mãos a tremer incontrolavelmente. Olhou para a decisão, depois para o meu pai e, por fim, para mim. Mas eu já não olhava para ele. Apenas fiquei em silêncio ao lado do meu pai, como alguém que já tinha encerrado tudo. O diretor-geral continuou. Solicita-se que proceda à entrega de todos os bens da empresa. O cartão de funcionário, o carimbo, o telemóvel de serviço, o computador e o carro atribuído. Todas as suas prerrogativas serão revogadas ainda esta noite. Um funcionário dos recursos humanos aproximou-se, apresentando respeitosamente uma pequena bandeja. O meu marido baixou a cabeça e retirou lentamente o crachá do peito. O crachá de que tanto se orgulhava foi agora depositado na bandeja fria. Seguiram-se as chaves do carro, o telemóvel, o cartão de acesso. A cada objeto depositado, o seu rosto ficava um pouco mais pálido. A minha sogra atirou-se de repente para a frente. Ajoelhou-se aos pés do meu pai, a sua voz embargada. Senhor presidente, por favor, perdoe o meu filho. Ele sabe que errou. Dê-lhe mais uma oportunidade, eu imploro. O meu pai olhou-a com calma. A sua voz não era alta, mas cada palavra era firme. Eu não o despeço por ele ser pobre, nem por ser meu genro. Despeço-o porque ele já não é digno de ocupar uma posição de liderança. Uma pessoa que não sabe respeitar os outros também não saberá respeitar os seus funcionários. Não é digna de representar o grupo. A minha sogra desatou a chorar. Virou-se e agarrou-se às minhas pernas. Nora, eu errei. Peço-te, fala por mim. Se tu disseres uma palavra, o presidente certamente concordará. Olhei para ela. A mulher que um dia me apontou o dedo, dizendo que eu já não estava à altura do seu filho. A mulher que aconselhou o filho a trocar de esposa para encontrar alguém do mesmo nível. Agora, chamava-me Nora com uma voz suplicante. Afastei-me suavemente, a minha voz calma. Enganou-se na pessoa. Desde o momento em que coloquei os papéis do divórcio na mesa, deixei de ser sua nora. Ela chorou alto. A minha cunhada também correu para perto dela, ajoelhando-se ao lado da mãe. Cunhada, por favor, perdoa o meu irmão. Ele não pode perder este emprego. Se ele perder tudo, como é que a nossa família vai viver? Olhei para ela e perguntei baixinho. Quando te riste e disseste que o teu irmão devia arranjar alguém do mesmo nível, pensaste na minha vida? Ela desatou a chorar, sem conseguir dizer uma palavra. O meu marido, nesse momento, aproximou-se lentamente. Já não tinha a arrogância, nem a postura de um diretor. Era apenas um homem cheio de arrependimento. Inclinou a cabeça perante o meu pai. Peço desculpa. Já não peço para manter o cargo. Só peço que me deixem manter a minha família. O meu pai não respondeu. Olhou para mim. Todas as decisões pertencem à minha filha. Olhei para o homem que um dia foi meu marido, a minha voz muito suave. Lembraste do dia em que me pediste em casamento? Ele assentiu levemente. Lembro. Eu perguntei-te se, um dia, quando fosses bem-sucedido, ainda me amarias como naquele dia. O que é que respondeste? As lágrimas dele caíram. Ele respondeu com a voz embargada. Disse que, acontecesse o que acontecesse, seguraria sempre a tua mão. Sorri. Exato. Mas quem largou a mão primeiro foste tu. Não hoje, mas há muito tempo. No dia em que escolheste o poder em vez da tua mulher. No dia em que deixaste que a tua mãe e a tua irmã me insultassem. No dia em que declaraste perante centenas de pessoas que, naquela casa, tu eras o rei. Nesse dia, a tua mão já me tinha largado. Hoje, eu apenas aceitei essa realidade. Ele baixou a cabeça, já sem coragem de me olhar. Peguei na caneta, assinei os papéis do divórcio, cada traço firme, sem qualquer hesitação. Pousei a caneta e olhei para ele uma última vez. Desejo que, no futuro, encontres alguém que esteja verdadeiramente à altura do estatuto que tanto procuras. Quanto a mim, voltarei a ser eu mesma. Sem ter de me esconder, sem ter de aguentar, e sem ter de viver para agradar a ninguém. Virei-me para o meu pai. Vamos para casa, pai. O meu pai sorriu. Assentiu. Pai e filha caminharam lentamente em direção à porta, passando pelo meu marido, pela minha sogra, por todas as pessoas que no início da noite se riram e me ridicularizaram. Ninguém se atreveu a levantar a cabeça. Ao sair para o exterior do hotel, o ar fresco da noite envolveu-me.
Uma brisa suave soprou. Respirei fundo. Pela primeira vez em meses, senti o meu coração leve. O meu pai olhou para mim e perguntou: Arrependeste? Sorri. Não, pai. Só tenho pena. Pena do homem que um dia prometeu caminhar comigo até ao fim da vida, mas que perdeu tudo por causa de algumas palavras como poder e estatuto. O meu pai assentiu levemente. Olhou para o céu e disse lentamente: Filha, o dinheiro pode criar oportunidades, o estatuto pode fazer com que os outros te respeitem, mas só o caráter consegue manter tudo. Quem perde o caráter, mais cedo ou mais tarde, perderá também as coisas mais preciosas. Segurei a mão do meu pai. Juntos, descemos os degraus do hotel. Atrás de nós, a porta do salão fechou-se, encerrando um casamento que começou com um amor sincero e o preço que uma família teve de pagar por deixar que o orgulho e a ambição obscurecessem a dignidade. A partir daquela noite, deixei de ser a esposa que vivia silenciosamente na sombra de um homem. Voltei a ser eu mesma, a filha do presidente, mas, mais importante, uma mulher que sabe proteger a sua própria dignidade. Porque eu percebi que o amor pode começar do nada, mas só o respeito o pode fazer durar uma vida inteira. Agradecemos por ter dedicado o seu tempo a ouvir a história de hoje. Se achou esta história significativa, siga-nos para acompanhar as nossas próximas partilhas e descobrir novas histórias nos vídeos que se seguem. Despedimo-nos com os melhores cumprimentos e até breve.